Estudos, e a Emiliana Lameu vai nos orientar, que a gente possa, com a nossa atenção, com nossas melhores vibrações, sustentá-la como os amigos espirituais já estão fazendo. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus, esse Senhor da vida, envolva a todos nós aqui presentes, a todo o nosso Brasil, ao planeta nesse momento, em bênção e luzes, e que a gente possa aproveitar as lições trazidas pelos espíritos amorosos e, sobretudo, esse trabalho de Allan Kardec, que foi um espírito missionário entre nós. E aí a gente vai, Florencio já deu um resumo assim do que vamos falar, muito bom. De vez em quando eu vou pegar carona um pouquinho no que ele falou, completando aqui os estudos. Hoje nós vamos meditar sobre o Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 1, que fala sobre os espíritos. Aqui Kardec ele vem falar sobre a comunicação com os espíritos desencarnados, que somos nós, ora num papel, ora no outro, Então ele começou a analisar as diversas comunicações com esses espíritos, e aí ele criou, ele diferenciou os espíritos numa ordem, de acordo com as graduações do saber, de acordo com a capacidade e também com a moralidade. Então ele estuda através de todas essas comunicações recebidas, ele tenta agrupar, em ordens, e classifica então os espíritos. Isso é para trazer uma metodologia, não é para ser uma graduação, uma coisa absoluta, mas é para que ele pudesse se organizar e a gente perceber as nuances, na escala do progresso, do nosso progresso na escala dos espíritos. E de acordo com o grau de superioridade ou de inferioridade, como ele diz, daqueles que possam entrar em contato conosco e receber a nossa confiança, a nossa estima. E é muito interessante que ele faz uma observação, isso é muito importante para todos nós. Ele faz a seguinte consideração, justamente nessa comunicação dos espíritos que estão desencarnados conosco. Ele diz assim, que jamais se devam perder de vista a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há muitos ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, ou seja, irmãos que estão desencarnados, todos devam saber tudo, Então, muitos, ele começou a verificar que sabiam pouco. Então, as mensagens que passavam dentro da sua sabedoria, Outros eram donos da verdade, se colocavam como com posturas que eram realmente donos da verdade. E outros eram mistificadores. Então, a gente percebeu que essa coisa de fake news, que todo mundo fala, fake news, fake news, fake news, isso é muito antigo, não é? Por quê? Porque a gente ainda está nesse compasso, Nós ainda somos espíritos imperfeitos, Então, ainda gostamos, tem ainda o prazer, de desviar as coisas, de dar uma outra conotação. Então, fake news de news não tem nada. Ela é muito antiga na nossa caminhada. Então, ele chama a atenção porque vem uma comunicação, recebi uma comunicação no espírito da casa tal. Que bom. Então, eu vou ler, eu vou discernir. Se eu não entendi, vou procurar entender com uma pessoa que tem mais conhecimento. Se aquilo não me bate como uma coisa coerente, eu deixo aquela comunicação. Então é isso, cada vez mais a gente recebe muitas comunicações, no WhatsApp, e-mails, enfim, Faces e etc, etc. As pessoas passam, elas não leem, elas não fazem uma triagem.
isso é coerente, eu posso passar, isso está de acordo. Então, esses espíritos amorosos, quantas mensagens tem deles? Será que todas essas mensagens realmente são desses espíritos, não é? Ainda mais nesses momentos, né? As pessoas gostam de trazer isto à tona, isso tudo confunde, isso tudo. Então, se eu não tenho certeza, né? Se não está dentro do meu conhecimento, se eu não tenho estudo, então que eu não faça, que eu não leve adiante. Que eu leve adiante coisas que a gente sabe que são sérias, que estão dentro do cabedal da doutrina, da lei de amor, principalmente da lei de Deus. Então, ele dá esse recadinho para a gente, né, para a gente tomar cuidado. E ele faz uma classificação dos espíritos que não é absoluta, de acordo com o seu grau de adiantamento. Então, as qualidades já adquiridas, tanto na parte do saber, na moral, né, e das imperfeições a se despojar. Então, assim, ele classifica em 3 ordens. Os espíritos puros, aqueles que já atingiram a máxima perfeição, e a perfeição que a gente pensa, né, eu acho que ela é muito além disso, né, do que a gente pensa o que é a perfeição. São aqueles espíritos cujas suas atitudes, pensamentos são 100% no bem, são espíritos altamente solidários, fraternos, né, envolvidos dentro do compasso do amor da lei de Deus. Há os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, aqueles que a predominância já predomina a noção do espírito sobre a matéria, aqueles que têm a propensão ao bem, né? Ainda também têm as suas provas, mas o que movimenta eles é o bem. Há os espíritos imperfeitos, e isso a gente conhece bastante, né? Porque nós ainda estamos somos aprendizes desse amor, nós já estamos ainda na nossa caminhada evolutiva. E ali são aqueles que ainda têm a predominância da matéria sobre o espírito, ignorantes muitas vezes, ainda passa o desejo do mal, de paixões, e aí retardam o seu progresso. Tem propensão ou não ao mal, mas também tem propensão ao bem, todos aqueles que se esforçam, né? Então, essa lição vem nos falar dessas comunicações, né? Desse intercâmbio. E como nosso companheiro falou, da sintonia, né? Nós pensamos, os nossos pensamentos não ficam retidos em nós, eles saem, eles vão nas direções que quisermos e vão envolvidos com um contexto de sentimentos e de emoções. Então, a gente tem que ficar muito atento aos nossos pensamentos e aos pensamentos que nos chegam. Como diz, nos dias de hoje, chegam muitos pensamentos. Pensamentos que não são nem nossos, mas eles chegam. Não importa se são nossos ou não, porque tem uma hora que a gente não sabe nem dizer, poxa, estou pensando isso é meu, isso não é, não importa. Mas que a gente pegue o conteúdo dele. Se for bom, esse eu agarro. Se não for bom, esse eu despacho. Né? Isso é que o estudo dessa lição de hoje é justamente para a gente perceber a sintonia que estamos dando nesse intercâmbio, porque nós influenciamos e nós somos influenciados. Então, o tipo de pensamento, o conteúdo, que a gente tenha critérios, sejamos iguais a Kardec, tenhamos bom senso, isso realmente é bom, isso faz bem para mim, faz bem para o outro, não é? Que a gente agasalhe o melhor, sendo meu ou não sendo meu, não importa. Então, que a gente agasalhe as melhores sugestões, os melhores pensamentos, para que a gente possa se posicionar na vida, trabalhar esse autoconhecimento que a espiritualidade hoje vem falar tanto a nós, né, para que a gente faça escolhas mais flexíveis. Muitas vezes ainda estamos com hábitos que vêm de muitas encarnações e que nos deixam ali paralisados. Por quê? Porque é o medo da mudança, do novo,
Não, analisemos, tenhamos a coragem de sermos mais flexíveis na vida, porque ela nos trará surpresas, e nos trará surpresas muito boas. E a escala dos espíritos imperfeitos, elas têm diversas nuances, né? Daqueles que ainda geram distonias, geram vibrações que perturbam, distonias com a lei de amor, e aqueles que geram o bem também. Então, nós estamos, ora, gerando o bem, ora a gente escorrega e geramos também vibrações diferenciadas ao contrário desse bem. Ora somos orgulhosos, ora somos egoístas. Então, nesse estudo todo, é muito importante a gente estudar, a gente conhecer, para que a gente possa ter o discernimento de fazermos melhores escolhas e de podermos interpretar o que nos chegam, né? Então, nesse intercâmbio, né, nessas comunicações, Kardec, hoje nos coube falar, são 3 ordens, dos espíritos puros, dos bons espíritos e dos imperfeitos. Então, hoje a gente vai falar somente dos espíritos imperfeitos, né? É o mais fácil, porque nós conhecemos todas as nossas características, né? Pelo menos eu digo por mim, né? Estamos assim, naquela predominância. Então, ele dá primeiro umas características gerais dos espíritos imperfeitos, né? Então, é predominância da matéria sobre o espírito. Então, ainda é gerado pelo interesse pessoal, o apego à matéria, né? Ele falou do supérfluo, do necessário. Ainda somos homens no mundo. Nós temos que usufruir de diversas coisas, de bem-estar também, porque isso faz parte do progresso. Mas é importante a gente verificar o quanto eu ainda sou apegado àquilo. E às vezes, assim, a gente passa a vida trabalhando pelo bem-estar material, para a família, para os filhos, né? Isso é muito bom, mas a gente esquece de parar e olhar o nosso lado espiritual, né? E aí vai chegando lá, né? A gente esqueceu de dar conta desse lado, de fazer essas reflexões, para quando a gente sair desse cenário e formos para um outro cenário, a gente perceber a beleza da vida do outro lado de lá também. A gente perceber que as relações que fizemos aqui estão lá também, né? E às vezes a gente esquece de fazer essas reflexões e valorizar esses momentos. Bom, os espíritos imperfeitos são aqueles que têm a propensão ao mal. Muitas vezes há aqueles que realmente se comprazem no mal e se rejubilam com isso. Mas há aqueles que não existe o mal, existe mais uma malícia, né? É mais malícia do que maldade. Existe uma certa são levianos, né? Então, ele fala também das características do orgulho, o egoísmo, as paixões, a intuição de Deus, mas não o compreendem, né? Nós ainda não entendemos, muitas vezes, a justiça de Deus. A gente confunde com a justiça do homem. A justiça de Deus, ela é em prol do nosso progresso. A justiça de Deus é misericórdia para conosco. Mas muitas vezes a gente não compreende. E a gente gostaria que Deus agisse do jeito da nossa cabecinha, né? Então não compreendemos ainda o que é esse Deus, esse Pai de amor. Uns não fazem o bem e outros não fazem o mal. Outros têm como ele diz aqui, outros têm uma linguagem a linguagem deles revela o caráter, né? Alguns, eles são extremamente maledicentes, eles vão influenciando aqui e ali de uma maneira muito sutil. Então é preciso a gente também ter esse discernimento, né? Estar atento, né? Outros têm a felicidade dos outros
lhe constitui um incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Então, os espíritos, a gente vê, tanto faz estar do lado de lá, né, no outro patamar de vibração, está aqui encarnado na matéria, as situações são as mesmas. Ciúme, inveja, e é interessante que eu me lembrei de um livro de Zuenir Ventura, em que ele teve um grupo, né? E ele teve, a editora chamou para cada um falar de uma paixão. E ele, vou falar da inveja. Depois ele disse, eu tinha vontade de ir lá na editora e dizer assim, vou trocar. Né? E ele falou, invejei aquele outro que escolheu outro tema. Né? Porque ele falou, é muito interessante, assim, que na realidade, numa pesquisa que ele... Então ele começou a pesquisar e cada pessoa, por exemplo, você pegava um táxi, ele pegava e falava com o taxista, né? O que você acha da inveja? Ah, meu filho, aqui na minha profissão tem muita inveja. Aí ia falar com o religioso. Ah, meu filho, aqui na minha profissão tem muita inveja. Então a gente vê que a inveja está em todos os lugares, não é? Em família, no trabalho, em tudo. Até nas casas religiosas. Então ele ia esbarrando com a inveja. E a inveja também ele fez uma pesquisa, né? De que, na realidade, é um sentimento que é inconfessável. Ele começou a ver que as pessoas são capazes de dizer assim, ó, você é pão duro? Ah, pode ser que... 50%, eu sou pão duro, 40 e pouco diz que não é, será? Mas elas se manifestam logo. Quando foi falar sobre a inveja, só pouquíssimos admitiram que tinham inveja. A maioria disse que não era invejoso, porque é um sentimento inconfessável. É um sentimento que, muitas vezes, a inveja traz a tristeza, né? Por quê? Porque eu sofro com o sucesso do outro, né? E isso dói, porque eu não consegui ser assim. Então, a inveja, ela está presente no nosso dia a dia, né? A inveja, o ciúme. Ele fala ainda que os espíritos, nas comunicações, ele percebia que conservavam a lembrança e as percepções dos sofrimentos da vida corpórea e sofriam pelos males que padeceram em vida e pelos que eles ocasionaram, né? E aí ele vai, então, classificar, ele dá esse apanhado geral dos espíritos imperfeitos, né? Orgulho, ciúme, inveja, ora no bem, ora no mal, olha aqueles extremamente focados ainda no mal, desconhecedores da lei de amor, ou não querem olhar para esse lado, porque foram muito sofridos, muito maltratados, e aí eles não conseguiram elaborar isso dentro deles e focam ainda no mal, né? E se rejubilam com isso, né? Então, existem diversos enfoques, né? E fazemos parte disso, né? E aí ele fala agora uma classificação mais assim que ele divide, né? Então, ele percebeu os espíritos impuros, o mal, em que o mal ele é objeto de suas preocupações. Então, são aqueles que sopram discórdia, desconfiança, eles mascaram, eles enganam, têm uma linguagem grosseira, e quando encarnados, geralmente foram espíritos que tiveram vícios na sensualidade, na crueldade, na avareza, na hipocrisia. Eles fazem o mal ainda por prazer. Aí ele fala dos espíritos levianos, maliciosos, né, zombeteiros, metem-se em tudo, a tudo respondem, não se incomodam se é verdade ou não, eles vão responder. Perguntou, eles respondem, gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, intrigas, né, de induzir maldosamente a um erro por meio de mistificações e espertezas. As mensagens deles não têm profundeza de ideias, então, se você for refletir, não trouxe conteúdo, né?
aproveitam das esquisitices, aproveitam às vezes até da bondade daqueles espíritos que são bons, mas vamos dizer assim, são bons e são bobos. E aí eu me lembrei, são ingênuos, não são bobos, são bons, mas são ingênuos, né? E que às vezes, pelo fato de receber uma orientação de um espírito desencarnado, é como diz Kardec, tem que ter discernimento, mas às vezes acolhe, não, foi a orientação dos espíritos. E aí eu vendo umas palestras de Haroldo Dutra, e ele conta 2 casos de 2 centros espíritas, e ele diz, gente, é verdade, hein? E aí eu estou repassando que achei muito interessante, porque às vezes é ingenuidade. Então, um grupo foi visitar, eram espíritas, foram visitar uma casa espírita, né? Aí, quando estão se aproximando, viram, assim, para mais de 50 gaiolas de passarinho. Algumas cheias de passarinho e outras não. Que coisa esquisita esse centro aqui, cheio de gaiola, de passarinho, né? Bom, aí, depois de um certo tempo, aí foram explicar. Os espíritos obsessores estavam dentro da gaiola fechada. Os espíritos que já tinham se melhorado, eles abriram a gaiola para trazer a liberdade. Então, você vê, olha a orientação que foi dada, né? No outro centro que foram, estavam na fila do passe, né? Aí foram conhecer, estavam na fila do passe, aí passava um com o rosto todo brilhoso. Daqui a pouco vinha o outro, saía lá de dentro, com o rosto todo brilhoso. O que é isso, né? Que passe é esse que as pessoas saem todas brilhosas? Aí foram perguntar também. Ele falou, gente, é verdade. Eles jogavam óleo para fixar os fluidos. As pessoas saíam todas, né, lambuzadas de óleo. Então a gente vê que são orientações ridículas, né? Mas, às vezes, tem espíritos bondosos, espíritos bons, mas tem a ingenuidade, tem a falta do conhecimento. Então, a importância do conhecimento. A nossa casa é uma casa de estudo, né? Então, promove muitos estudos para a gente poder conhecer, meditar, tomar nossas decisões, né? Discernir o que chega até nós, o que é o melhor, o que não é. Então, assim, porque há espíritos, né, que trazem essas orientações. É a falta de conhecimento, né? E tudo acha é um espírito que nos está trazendo isso. E às vezes torna-se uma coisa ridícula, né? Uma coisa desnecessária. Podem ter até a boa vontade na hora do passe, né? Mas desconhecem que não é por aí pela falta de conhecimento. Vocês não precisam ficar preocupados que ninguém vai botar óleo na cabeça. As mulheres iriam sair correndo depois de uma escova, né? Paguei uma fortuna por uma escova, tacar óleo, né? Então é brincadeira, só para a gente descontrair um pouquinho, né? Mas ele falou, isso foi real, né? Então, e há aqueles espíritos pseudo-sábios, né? Que são extremamente ardilosos. Espíritos que, durante a sua encarnação, eles nutriram ideias e preconceitos e que tomaram isso como verdades. Então, para eles, aquele conteúdo é o que vale. E eles impõem, né? São espíritos extremamente conhecedores, espíritos que são extremamente inteligentes, né? E que, às vezes, impõem as suas regras, né? Então, são chamados de espíritos pseudo-sábios, mas que, na realidade, eles podem ter amplos conhecimentos, eles creem saber mais do que sabem, mas não sabem ainda o alcance dessa verdade. Há os espíritos neutros, que não são nem bons para fazerem o bem, e nem bastante maus para fazerem o mal. Eles não ultrapassam a condição comum da humanidade, né? E apegam-se às coisas do mundo, às alegrias ainda grosseiras, eles sentem saudades quando estão no plano espiritual.
aos espíritos batedores e perturbadores que provocam efeitos físicos, né? Deslocamento, movimentos. Naquela época de Kardec via-se muito disso também, né? Então, essa lição, ela nos trouxe um conteúdo para que a gente possa se perceber que a gente ainda é ora orgulhoso, ora egoísta, ora temos ciúmes, ora temos inveja. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas também tem uma coisa, a gente já está desejando ir mais além. A gente já está no esforço, a gente já está desejando esse bem que os bons espíritos, né, aqueles que já estão acima de nós, em nossa caminhada, mas que são extremamente solidários conosco, que estão aqui, nesse ambiente, nos envolvendo silenciosamente. Não sabemos, não vemos, mas estão aqui, cuidando das nossas questões íntimas, cuidando de nossa saúde, nos abraçando, né, nos fortalecendo no momento de cada um. É um trabalho amoroso, um trabalho silencioso, naqueles que já vibram no bem. Mas nós estamos na nossa caminhada. Nós estamos à procura desse bem. Os espíritos nos dizem que na nossa faixa mental, né, a gente ainda não alcança as mensagens de Jesus, porque ainda nós temos essa dificuldade. Jesus falou da outra face. Como assim? Me machucaram, né? Fulano, né, fez isso assim, assim comigo. Como é que eu vou dar a outra face? Jesus falou em perdão. Como é que eu vou perdoar aquela criatura que me traiu, que fez isso, que fez aquilo? Olha as nossas dificuldades, né? Mas essas dores externas que chegam para nós, com diversas situações e dificuldades, elas chegaram, nos surpreenderam, né? Eu não esperava isso. Doeu porque ainda dói. Mas eu não posso deixar que essa dor externa vire uma dor interna. Eu vou acolher naquele momento porque doeu. E aí, o que eu faço com esse machucado? Aí eu começo a refletir. Por que eu ainda, independente da atitude do outro, por que isso ainda me dói? Por que eu ainda acolho esse tipo de sentimento? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer, que era o que Jesus, o que Jesus nos fala, né? Dê a outra face, haja de maneira diferente. Perdoe, porque isso vai aliviar o teu coração, vai te deixar mais livre, mais suave, porque você vai ter uma compreensão diferente da atitude do outro. Então, é isso que os amigos espirituais nos falam. A nossa faixa mental ainda tem dificuldade de alcançar, né, as mensagens de Jesus que ele vivenciou junto a nós. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que as dores externas que nos chegam, elas são sempre educativas. Nunca pensar em punição. São educativas, elas vão educar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, emoções, para que então a gente não as cultive e torne dores internas profundas. E a gente às vezes passa para outra vida carregando essas dores profundas. Então é tempo da gente saber que a gente pode trabalhar isso, né? A gente pode disciplinar pensamentos. Pode disciplinar emoções. É esforço, é luta, é um trabalho silencioso. Ninguém sabe o esforço que cada um aqui faz. Não é preciso falar, né? Mas cada um faz um esforço, né, naquela dificuldade que tem. Então a gente está nos educando, estamos nos aprimorando. Educar sentimentos é muito difícil. Educar o orgulho para que ele vire humildade é difícil. Leva tempo, leva autoconhecimento e leva flexibilidade mental. Porque o orgulhoso, ele tem uma rigidez mental. Ele acha que ele está certo,
ele acha que ele não se dá conta, né, que esse sentimento negativo muitas vezes infesta não só a sua alma, mas a ambiência que ele se encontra. Ele não se permite ver as coisas sobre outros ângulos, porque ele acha que tem sempre a razão. Então, o orgulhoso tem que fazer um trabalho, nós todos, de sermos mais flexíveis. Porque quando a gente faz esse trabalho mental de flexibilidade, de análise, né, a gente começa as mudanças. A gente muda hábitos que estão tão arraigados ainda em nós. Porque o orgulho ainda é um comportamento infantil. Se achar que sempre é dono da verdade, dono da razão, que eu estou certo, que eu sou o melhor, é uma postura infantil. E causa perturbação. Então, nós falamos dos espíritos perturbadores, até no sentido material, pancadas. Mas nós, com esses sentimentos, causamos perturbações vibracionais. Florencio falou, está lá os duelos no pensamento. Eu não estou, né, colocando para fora verbalmente, mas eu estou duelando internamente. E a gente está causando o quê? Perturbação no ambiente que a gente se encontra. Né? São energias que saem com uma carga que não é boa. Primeiro passam por nós. Então já essa carga que não é boa já está nos prejudicando. Depois vai para o meio em que nós nos encontramos. Né? Então a gente às vezes vê pessoas no trabalho, na família, na rua, que a gente sente esse campo. Né? Então, o que a gente vai trabalhar se a gente não pode, tem que estar junto, né? Às vezes é um companheiro de trabalho e a gente tem que estar junto. O que a gente pode fazer? A gente pode vibrar, a gente pode orar, a gente pode exercitar paciência, né? A gente pode achar meios de compreender por que tanta perturbação, ter um outro olhar. São dificuldades ainda para a gente, mas a gente já tem todo esse cabedal e essas possibilidades de realizar. Então, transformar o orgulho em humildade leva tempo, com certeza. Mas essa mudança, essa flexibilidade, sair dessa rigidez, isso abre caminhos, abre um leque que a gente nunca poderia, às vezes, perceber, outras óticas, né? Porque a humildade, como diz Emmanuel, é uma fonte de toda virtude, de todo progresso, de toda elevação moral e intelectual. É quando o espírito ele consegue ter uma visão dos mecanismos da vida diferenciados. E aí a gente muda de escala. A gente já está naquela escala dos bons espíritos, daqueles que vão em busca do bem. Nós estamos no esforço, então que a gente mantenha o nosso esforço. Um dia eu estou desanimado, não tem importância. Está aqui a casa espírita abençoada. Né? Está aqui esses fluidos amorosos para nos fortificar. Está um amigo, né, que traz uma palavra. Está um livro abençoado. Está alguém que nos abraça. Está alguém que dá um sorriso. Isso tudo traz ânimo, traz força. E, principalmente, a gente tem um recurso que a gente não sabe a potência desse recurso, que é a oração, que é a prece. É quando a gente faz esse intercâmbio, né, com esses amigos espirituais. É quando a gente faz esse intercâmbio com os nossos anjos de guarda, com o Pai, com Jesus, pedindo amparo, pedindo força. É um recurso que a gente deve ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente deve usar esse recurso sempre, porque ele acalma essas vibrações que estão aí perturbadoras, eles nos apaziguam, eles acalmam nossa tela mental, nos faz repensar. Então é um recurso abençoado, a força da prece, de coração, quando a gente se coloca com humildade, Senhor, me ajude, Senhor, estou precisando. Né? Então a gente tem essa potência da prece, esse recurso amoroso que vem junto a nós. Então, humildade,
Humilde é aquele que adquire a sua alforria dos grilhões dos sentimentos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da cobiça, que está permanentemente na renovação para o bem. O humilde aceita as mudanças necessárias dos novos paradigmas espirituais, tem uma outra visão, outros valores. O trabalho do humilde, ele é silencioso, ele é sem ostentação. Né? No nosso planeta, nós tivemos Jesus como o espírito mais puro que nós conhecemos aqui, para nós. Né? Temos e já tivemos tantos espíritos também, bons espíritos, espíritos que se dispuseram ao bem, missionários, né, que nos deram o exemplo de, olha, eu fiz, vocês também podem fazer. E nós ainda somos esses aprendizes, aprendizes do amor, mas nós estamos progredindo. Né? Que eu trouxe outras coisas, não vai dar tempo, mas eu trouxe uma coisa, por causa da situação que a gente vê nos dias de hoje. Quantas rijas, né? Quantas palavras duras que está se criando, até entre pais, filhos, né? Em família, entre amigos, porque eu não aceito a opinião, a escolha do outro. Né? Nunca se viu isso tanto. Cadê o respeito pela opinião do outro? Não é a minha, mas é a do outro. Né? Então a gente vê nos dias de hoje, né, muita gente criando assim, esquecem das construções que fizeram em família. Pais brigando com filhos, expondo aos filhos até pela WhatsApp, que é abre para todos, né, ao ridículo, porque ele optou por fulano, por Beltrano, enfim. Né? Então esquecem de todo um trabalho já realizado, de todo um esforço dessa convivência. Né? Então, existe o perdão em família. O perdão em família produz uma saudável transformação. É um hábito sadio de higiene espiritual. Então, que a gente, nos lares onde estamos colocados, a gente às vezes tem, né, a dureza de uns, de outros, mas a gente está ali, não é por acaso. Está na hora da gente aparar essas arestas. Está na hora da gente ficar uns com os outros sem se machucar. Se o outro ainda não sabe, eu já sei fazer um pouco melhor, então eu vou ajudar nesse contexto. Que a gente não se deixe levar por essas explosões de euforia, né, e criar situações embaraçosas. E que a gente lembre do perdão, que a gente entra na faixa mental do Mestre Jesus, porque o perdão higieniza a ambiência do nosso lar. O perdão nos liberta. O perdão faz com que a gente, né, esteja com o outro de uma outra maneira. Pela lei de amor, que nos une e não que repele. A lei de amor une, agrega, não tem preconceito, ela aceita o homem do jeito que ele é. É assim que o Pai nos aceita. A gente tem um tempo de compreender determinadas coisas. Cada um tem o seu tempo. E ele respeita esse tempo. Ele nos traz oportunidades. Ele está sempre amorosamente conosco, porque ninguém está só em sua caminhada. Não há como se sentir sozinho. Eu posso, às vezes, me sentir só em família, em grupos, mas eu tenho sempre ao nosso lado um amigo espiritual que nos acompanha, que nos dá força, que nos entende, que nos compreende. Então, que a gente segure, às vezes, na mão desses amigos espirituais, para que a gente repense a vida, que a gente se fortaleça no Senhor da vida, que é o Mestre Jesus, né? Que a gente repense nossas atitudes, pensando nos ensinamentos que Ele nos trouxe, com tanto carinho, com tanto amor, mas nos respeitando também. Muita paz, muita luz, uma boa noite. Agradecendo